Nós seguimos com liberdade de opinião, saímos do Rio, vamos até a capital federal, Brasília, para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Oi, Alexandre, bom dia, boa quinta-feira, hein? Bom dia, Colombo. Vamos aos temas de hoje. Vamos lá, Alexandre, mais uma vez, começando com vacinas contra a Covid. E uma notícia que nos provoca preocupação: a produção da Coronavac está temporariamente suspensa pelo Instituto Butantan. Falta matéria-prima, o IFA não chegou da China. A informação foi antecipada ontem pela nossa analista de economia, Raquel Landim. O que é que o Butantan diz? Que a entrega da semana que vem, 2,5 milhões de doses, está garantida, porque essas doses já estão prontas. O Butantan aguarda apenas um prazo de controle de qualidade para repassá-las ao Ministério da Saúde. Então, para a semana que vem, está tudo certo. Deveria ter chegado ao Brasil um novo lote do IFA, ou deveria chegar um novo lote do IFA amanhã, sexta-feira. Não chegará. Há uma previsão de que chegue na outra sexta-feira, dia 15 de abril. Mesmo assim, o Instituto Butantan diz que vai entregar dentro do prazo o primeiro contrato para o Ministério da Saúde, que prevê 46 milhões de doses, até o fim deste mês agora, fim do mês de abril. Alexandre, nós temos uma campanha de vacinação que ainda não anda no ritmo desejado. Você vê com preocupação essa suspensão, mesmo que temporária, pelo Instituto Butantan da produção da Coronavac, que hoje é utilizada para imunizar 8 em cada 10 brasileiros? Bom, em primeiro lugar, a campanha de vacinação aqui no Brasil está mais veloz que outras, né? Talvez só não ganhe dos Estados Unidos em termos de rapidez. Mas se a gente olhar para a Europa, por exemplo, meu Deus do céu, né? Eu não vejo com preocupação, porque era para entregar amanhã, mas vai entregar semana que vem. E o Butantan tem experiência nisso. O Butantan tem dezenas de anos de trabalho nessa área de vacina, acho que não vai haver problema. Agora, daí a necessidade de ter mais fontes de fornecimento de vacina, né? Outro dia eu mencionei aqui a vacina Sputnik, mas aquele entendimento entre Putin e Bolsonaro não envolvia a empresa privada aqui do Brasil, a União Química, era governo, era direto, então é uma coisa que pode andar bastante, né? Eu não sei se está saindo hoje, amanhã, já há missão lá para o Gamaleia para ver isso e adiantar, porque a Sputnik não está registrada naquelas agências da lei, né? Então a Anvisa está tocando esse assunto. Então eu não vejo com preocupação, uma vez que eles garantem, o presidente Dimas Covas disse que tem 46 milhões de doses para entregar, né? Falando em preocupação, eu tenho uma preocupação. Hoje, Colombo, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Aí eu vejo que muitas pessoas que precisam de tratamento continuado têm medo de ir para o hospital por causa da Covid. E isso vai fazer com que o câncer avance. Veja aqui os números do Instituto Nacional do Câncer de 2019. Houve 232.030 mortes de câncer no Brasil. 232 mil é mais do que as 197 mil mortes de Covid no ano passado. Só perde para as doenças cardiovasculares, que mataram 289 mil no ano passado, e para as outras doenças respiratórias, que mataram 300 mil no ano passado, né? Nesse ano, a Covid está matando mais que as outras doenças, neste ano, né? Mas essa preocupação, já que hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, né? Que haja um canal que encoraje as pessoas que estão em tratamento a não interromper o tratamento. Porque, vou repetir o número, 232 mil mortes, é o último número de 2019 que tem o Instituto Nacional do Câncer. Bom, Alexandre, ontem o presidente Bolsonaro voltou a descartar a possibilidade de um lockdown nacional. Além disso, criticou prorrogação de medidas restritivas para a circulação de pessoas, funcionamento do comércio em estados e cidades do país. Ele fez um discurso duro, né, contundente, em Chapecó, interior de Santa Catarina. Nós, inclusive, transmitimos aqui ontem, no finalzinho do Novo Dia. Vamos ver um trecho do que disse o presidente da República ontem lá em Santa Catarina.
Apareceram as medidas restritivas, que eu nunca fui favorável a elas, a não ser numa emergência, a não ser naquele momento, para você melhor preparar as suas unidades de saúde. Lamentavelmente, isso continua valendo. Quem abre mão de 1 milímetro da sua liberdade em troca de segurança, está condenado no futuro não ter segurança e não ter liberdade. Vamos buscar alternativas. Não vamos aceitar a política do fique em casa, feche tudo, lockdown. O vírus não vai embora. Esse vírus, como outros, vieram para ficar. E vão ficar a vida toda. Não é a hora de ver biografia. Estou me lixando para 22. Vai ter uma pancada de candidato aí. Seria muito mais fácil a gente ficar quieto, se acomodar, não tocar nesse assunto, ou atender, como alguns querem, que da minha parte, que eu posso fazer, um lockdown nacional. Não vai ter lockdown nacional. Bom, Alexandre, tentando extrair essa discussão do campo político eleitoral, o presidente mesmo lembrou aí a eleição de 22, há instituições de Estado, a Fiocruz, por exemplo, que recomenda hoje a implementação de um lockdown aqui no Brasil. Eu lembrei com o Sidney Rezende agora há pouquinho, tem uma entrevista hoje na Folha de São Paulo, na realidade é a reprodução de uma entrevista dada à BBC News pelo Anthony Fauci, que é hoje o médico americano responsável pelo combate à pandemia nos Estados Unidos, dizendo que o Brasil deveria pensar seriamente em lockdown. O presidente acerta ao descartar, assim, um instrumento que pode vir a ser necessário no futuro, a curto ou médio prazo, Alexandre? Bom, em primeiro lugar, eu queria perguntar quantas vezes o doutor Anthony Fauci esteve no Brasil vendo as periferias, as dificuldades do povo brasileiro, né? E sugerir que entrevistem agora, em seguida, o doutor Zelenko também vai dar uma boa entrevista. Bom, eu ouvi o discurso do presidente ontem à noite e eu achei que foi um dos melhores discursos que o presidente já fez. Foi um discurso de estadista, corajoso, sensato, né? E ele fala de 22, né? Provavelmente porque 22 é que está atrapalhando todo esse combate à pandemia. Porque a tentativa de tirar o presidente é uma tentativa de arrasar o país, para que, quando chegar 22, que é o ano eleitoral, o Brasil esteja pagando o preço do caos implantado pelo fechamento, quebra-quebra, né? De empresas, de empregos, economia lá embaixo, milhões de empregados a se adicionar aqueles 12 milhões que ele recebeu no primeiro dia de governo, né? Então, eu acho que se as pessoas esquecerem 22, esquecerem as eleições, você falou em abstraindo eleições, esse é o grande problema. Vamos abstrair a eleição do ano que vem e tratar essa doença com a atenção que requer. Há pouco eu mostrei os números aqui de doenças cardiorrespiratórias, né, em geral, e de câncer. E por que a gente não olha para essas outras doenças também? O vírus vai ficar assim, né? Nós vamos ter ondas do vírus, né? Agora, se desse certo um lockdown, né, já teríamos resolvido a situação, porque pipocou lockdown. Agora, o presidente tem que fazer o lockdown, sim, e aí a gente pega o presidente num crime de responsabilidade, porque ele infringiu vários incisos do artigo 5º da Constituição, sobre liberdades, né, de modo geral, né, porque o lockdown não é isso. Ou se justifica o lockdown pedindo um estado de sítio, né, e aí sim vai haver poderes. Agora, de modo nenhum, o Supremo vai decidir isso hoje, né, vai decidir, né, se decretos de prefeitos e de governadores valem mais que a Constituição, né? É uma questão. Então, o presidente está avisando, esqueçam 22, que eu não vou entrar nessa, né? E tem duas vertentes, inclusive a questão da vacina, né? Ele deu ordens para o novo chanceler, né, que faça a diplomacia da saúde. O chanceler já está envolvido na questão de vacina, inclusive já deve estar com contato com a China para que essa entrega seja acelerada lá para o Butantan. Então, é 22 que está atrapalhando. Essa é a questão.
Bom, você lembrou agora há pouquinho, Alexandre, e hoje à tarde tem a sequência, né, do julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a realização de cultos religiosos durante esse período de agravamento da pandemia, né? A sessão foi retomada ontem, interrompida depois do voto do ministro Gilmar Mendes, que manteve a posição anterior, reafirmou a posição de respeitar decretos estaduais e municipais que proíbem eventos religiosos com aglomeração de pessoas. Nós separamos um trecho aqui do voto do ministro Gilmar Mendes. Temos diante de nós a maior crise epidemiológica dos últimos 100 anos, que se faz acompanhar de impactos profundos, uma tragédia cujo enfrentamento requer decisiva colaboração de todos os entes e cujas consequências administrativas e operacionais são sentidas de modo ainda mais intenso pelos pequenos estados sob o nefasto manto de uma catástrofe humanitária sem precedentes. Aporta a este Supremo Tribunal Federal a legítima e democrática pretensão de se abrirem templos, que a proteção constitucional aqui buscada jamais pode ser diminuída, usando as palavras de João Paulo II, faço votos que esta Suprema Corte reconheça sempre que a liberdade religiosa é a primeira das liberdades humanas. Então, Alexandre, o ministro recorre à crise sanitária e uma crise humanitária sem precedentes, foi a expressão que ele usou para seguir na compreensão de que eventos religiosos com presença de público devem ser proibidos em estados e municípios. O advogado-geral da União, André Mendonça, que voltou recentemente ao cargo, fez uma defesa da presença de fiéis em igrejas, templos, sinagogas, enfim, em eventos religiosos, e disse uma frase marcante: os religiosos não estão matando pela sua fé, mas estão dispostos a morrerem por ela. Essa é uma discussão sobre uma crise sanitária e humanitária, como disse o ministro Gilmar Mendes, ou uma discussão sobre liberdade religiosa, como argumentou o advogado-geral da União, Alexandre? Infelizmente entra na religião, né? Infelizmente. Aliás, a lembrança dele aí, os cristãos não estão matando, mataram na Espanha, né? Mataram nas cruzadas e foram mortos nas perseguições dos imperadores romanos e tiveram que exercitar seus cultos nas catacumbas, embaixo da terra. Ora, o que está em jogo, né, tem uma falácia aí, não está em jogo a proibição da religião. O que está em jogo é a proibição da expressão da religião, o livre exercício dos cultos religiosos. Mas isso está na Constituição, está numa cláusula pétrea, que é o artigo 5º, na linha 6ª, né? Assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. O jogo do bicho, está escrito lá, vale o que está escrito. Será que isso não vale para a Constituição? Então, usa-se, mas, está escrito na Constituição, mas tem um valor mais alto. Então, temos um valor mais alto que a Constituição? É isso que o Supremo está dizendo? Né? O Supremo vai dizer, ou pode dizer, ministro Gilmar Mendes está reconhecendo a decisão de abril do ano passado, que está cheio de gente negando, né, que decretos de prefeitos e governadores estão acima da vontade federal. Né? É isso que ele está defendendo nesse momento. Então, mas virou uma questão religiosa também, assim como a outra discussão virou uma questão eleitoral. Né? Por quê? Se refere a um direito fundamental assegurado na Constituição, né? É bom ler de novo. Assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. O exercício dos cultos religiosos é feito dentro das igrejas. O advogado-geral da União chegou a
concordar com o que já havia votado o ministro Nunes Marques, né, limitando a 20%. É assim que eu tenho ido à missa, que é limitado a 20%, com todos os cuidados necessários, e não tem havido caso nenhum. Agora virou religioso, a ponto de, né, o advogado que veio como amicus curiae, em nome do PTB, participando, mencionou aquela frase lá do Gólgota, né? Perdoai os pais porque não sabem o que fazem. E o ministro Fux, como nós sabemos, é de religião não cristã, né? Judaica. Ele, no seu discurso de posse, ele terminou dizendo Baruch Hashem. Isso significa Deus seja louvado. E acima dele está lá na parede do plenário, simbolicamente, um crucifixo. Então temos o Estado laico cheio de significados religiosos. E o ministro Fux ontem me chamou a atenção que ele não é só um entendido do Antigo Testamento, ele também é um entendido do Novo Testamento. Ele disse, olha, a frase de Jesus se destina aos que se omitem diante da vida, e o Supremo não está se omitindo diante da vida. Vocês veem, então, o que nós vamos ter hoje, o que se espera aí nessa discussão inédita. É bom lembrar que eu vivi isso, eu não li, eu testemunhei, né, que 1964 começou nas igrejas, né? Então, há esse entrosamento aí, essa influência entre religião e o Estado que é laico, porque a religião impregna não o Estado, mas a nação, né? E a nação está acima do Estado, o Estado está a serviço da nação. Bom, Alexandre, a Câmara dos Deputados deve votar em regime de urgência um projeto que modifica a Lei de Segurança Nacional, que é de 1983, ainda regime militar, muitos chamam de entulho da ditadura, né? O objetivo é incluir um capítulo no Código Penal com pelo menos 5 tipificações contra o Estado Democrático de Direito. Crimes contra a soberania nacional, as instituições democráticas, autoridades estrangeiras e ao direito de manifestação. Parlamentares também querem delimitar o que não poderá ser punido, como críticas feitas a integrantes do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Judiciário. O projeto ainda está sendo elaborado pela relatora, que é a deputada Margarete Coelho, do PP. E nós separamos um trecho do que ela diz sobre esse trabalho de elaboração da reforma da Lei de Segurança Nacional. Esse projeto de lei, ele prevê defesa do Estado Democrático de Direito. É claro que nós vamos ter realmente nessa lei que enfrentar essa tensão que há hoje entre os atos chamados antidemocráticos e a liberdade de expressão. Nós vamos ter que buscar uma legislação que delineie bem esses dois tipos, a fim de que eles não se confundam. Alexandre, e essa discussão na Câmara sobre a Lei de Segurança Nacional, hein? Pois é, bom, em primeiro lugar vamos falar sobre esse carimbo aí, entulho, você falou da ditadura, mas o carimbo mesmo é entulho autoritário, né? É um carimbo assim, vamos ver se cola, né? Só que não. A Lei de Segurança Nacional é de 1935, feita pelo Congresso Nacional naquela época. Era Getúlio Vargas que tinha chegado ao poder por uma revolução, depois ele próprio passou a se auto-intitular de ditador. 1935, né? Por quê? Porque a Aliança Nacional Libertadora estava ameaçando com o comunismo o sistema democrático brasileiro. O Congresso Nacional tratou de fazer essa primeira Lei de Segurança Nacional. A segunda foi em 1953, né? Aí já com Getúlio vindo pelo voto. 1953, lei feita pelo Congresso Nacional. Depois, governo militar, 1967, aí foi decreto-lei, foi endurecimento da Lei de Segurança Nacional. 1969, decreto-lei de novo, mais endurecimento da Lei de Segurança Nacional, que foi na época depois do AI-5. Mas aí chega Geisel, abertura lenta, gradual e segura. Vamos começar a enfraquecer a Lei de Segurança Nacional, suavizá-la. 1978, Congresso Nacional, lei, não foi decreto-lei.
1983, Figueiredo já na transição para entregar o poder aos civis, puxa, já derrubaram a censura, o AI-5, voltaram os que estavam no exterior, a lei de anistia. Então, lei de segurança nacional tem que ser mais suavizada. O Congresso fez 1983, é o que está vigente. Estados Unidos, a maior democracia do mundo, tem a lei de segurança nacional em 1947, para defender as instituições. Foi na época em que Churchill anunciou para o mundo inteiro, né? Baixa uma cortina de ferro do Báltico ao Adriático. Era a União Soviética baixando o seu sistema totalitário. E aqui no Brasil, né, com o pretexto da Covid, acho que está se baixando uma cortina de ferro. Porque a gente está vendo censura, está vendo prisão de deputado e jornalista, né? Está vendo denuncismo de volta, está cheio de gente expressando a sua vocação de comissário de quarteirão, né? Enfim, essa lei de segurança nacional talvez deva prever como crimes contra o Estado aqueles crimes praticados contra a Constituição brasileira, porque a despeito das liberdades previstas na Constituição, né, e eu lembro quando eu era presidente do Centro Acadêmico na PUC, em Porto Alegre, que foi o maior sucesso, a peça teatral, 1969, Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. É disso que a gente precisa. Alexandre, ótimo dia. Nós voltamos a conversar amanhã aqui no Liberdade. Até amanhã, Colombo. Ótimo dia. Aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.